Oi, gente, boa noite. Dá até dó de parar a música, né? Agora ficar me ouvindo aqui, poxa, tava legal. Mas vamos lá, pessoal. Eu dei mais 2 minutinhos aqui. O pessoal que não conseguiu entrar ainda, eles vão entrando e vão acompanhando, tá? O Bruno já está aqui, vocês já estão aqui, então não vamos muito prejudicar quem é pontual, né? Pessoal, primeiro eu queria apresentar, né? Acho que todo mundo aqui sabe, nós somos da Degrau Escola de Negócios, então a gente está começando a primeira formação em gestão de negócio PET. É uma escola super específica, bem nichada, com profissionais do mercado, feita para pequenos e médios empresários. Então, essa primeira turma a gente quer pegar na mão, a gente quer fazer acontecer, criar case, porque, gente, são 22 profissionais no mercado, pessoas que vivem isso. Então, é algo muito diferenciado, a gente tem aula gravada, aula ao vivo, e a geração de conteúdo é infinita. A gente não vai parar nunca, e hoje a gente tem a felicidade de estar com o Bruno aqui, que é gerente nacional de vendas da Royal Canin, então a troca vai ser muito rica, eu já troquei um pouco com ele aqui, eu já vi que tem coisa muito legal para ser falada, e vai ser um bate-papo. Então, vai ser um bate-papo de uma compradora, então eu sou como vocês, e um vendedor, um fornecedor. Então, vai ser muito rico. Vocês podem ir deixando as perguntas ali, aqui no chat. A Pri, ela está aqui com a gente, a Pri, ela é host aqui, ela vai continuar admitindo as pessoas. Pri, se você puder deixar ali o link do, chat, do WhatsApp. Olha, a Pri, gente, vocês, muitos já falaram com ela e não tinham visto ela ainda, essa é a Priscila. Ela é do nosso comercial aqui da escola, então qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar direto para ela no WhatsApp, tá? Ou se for uma dúvida pertinente ao conteúdo que a gente está falando aqui, deixa aqui no chat que a gente vai responder no final, tá bom? Bruno, muito obrigada por ter topado, seja muito bem-vindo. Se você pudesse apresentar um pouquinho. A Pri tem que desmutar, né, Pri? Acho que você já tentou, né? Acho que foi. Foi? Foi. Maravilha. Boa noite a todos. É um prazer para mim estar aqui. Obrigado, Tati, pelo convite. Conta sempre comigo, que nosso objetivo é cada vez mais trazer conteúdo e ajudar esses empresários que são verdadeiros guerreiros nesse mercado pet a se desenvolver cada vez mais, né? Bom, eu trabalho na Royal Canin desde 2018. Eu comecei tomando conta das operações do Rio de Janeiro, né, dentro da Royal Canin. Depois eu vim transferido para São Paulo para assumir a parte de trade marketing. Fiquei lá um tempo em trade marketing, fazendo ações promocionais, conectando o marketing com vendas, né? Então foi muito bacana também para minha carreira ter essa experiência. E depois eu fui convidado a assumir a gestão nacional da operação direta da Royal Canin no Brasil, né? Então estou muito feliz. Eu escolhi estar na Royal Canin e é uma jornada muito bacana que a gente vem desenvolvendo e acertando bastante coisa dentro da operação, né? Mas vamos estar aqui batendo esse papo, estou à disposição. Estamos só um cliquezinho, um e-mail de distância. Se a gente puder ajudar vocês de qualquer forma, vai ser um prazer para a gente. Bom, que bom. Isso aproxima, eu acho que isso vai ajudar a profissionalizar cada vez mais as pessoas, porque nós, compradores, a gente muitas vezes não sabe, né? Não sabe o que vocês querem, o que vocês buscam. A gente pensa assim, cara, volume, 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 volume. E não é só isso, né, gente? Mas antes da gente entrar nesse assunto específico, eu queria conversar com você, Bruno, um pouquinho sobre o mercado, sobre dados do mercado. A gente passou pela pandemia, e aí né, acelerou demais a pandemia, as pessoas estavam em casa com seus animais, e aí em 2022, o primeiro ano, assim, meio quase que completamente sem a pandemia, eu ouvi muitos fornecedores reclamando, donos de loja, falando que, principalmente acessório, não estou vendendo mais, a pessoa não fica mais em casa, não está mais olhando para o pet, o que eu acho um absurdo, porque se você não está em casa, aí que você tem que deixar um ambiente melhor para ele. Mas eu queria saber, né, a gente ainda não tem os dados oficiais, obviamente, mas assim, do lado de vocês, da indústria, como que foi esse ano? Você tem algum dado? Como foi o ano para a Royal? A gente tem esses dados preliminares, né, do fechamento de 2021. A gente vê aí um crescimento numa casa de 15 a 20%, né, versus o ano passado. E exatamente o que você falou, a pandemia veio mudar muito, né, o hábito de consumo. Acho que na pandemia a gente experimentou como indústria um momento super difícil, né, porque houve uma escassez muito forte de matéria-prima.
a evolução, a adoção, a compra de pets foi muito alta, né? Mas após a pandemia, a gente começou a voltar para nossa vida normal, né? E a gente começa a concorrer, né? Com a nossa saída para jantar na rua, o filho que vai no cinema, a reforma que eu quero fazer. Então, a gente começa a concorrer novamente com atividades da nossa vida cotidiana, né? Sim, a gente também percebe que com essa mudança, né? Então, a nossa carteira de dinheiro é uma só, né? Ela não cresce da forma que a gente gostaria, mas a gente vê também essa tendência de buscar produtos um pouco mais baratos, mais acessíveis, né? Porque a gente só tem... E o nosso salário não aumenta tanto quanto aumentam os preços de tudo, né? Então, a gente tem, sim, essa tendência, a gente segue crescendo muito fortemente, mas existem essas mudanças de hábito de consumo, com certeza, no mercado. Então, o que como a gente ainda não tem dados oficiais, eu percebi também que algumas, né, acho que as principais grandes redes estão crescendo um pouco acima do mercado. Então, eu acho que a profissionalização do pequeno e médio é urgente, porque se o mercado cresce 15 e os grandes crescem 30, 15% ele está pegando share, né, de outro player. Então, esses dados são muito relevantes, às vezes a gente passa batido, a gente é do mercado, a gente não sabe o que está acontecendo no mercado, e a gente precisa saber, a gente precisa estar informado, a gente precisa saber o que está acontecendo, para que a gente tome as melhores decisões, né? Tem uma Mas e grande... daqui para frente, né? 2023, quais são as expectativas? A meta está lá em cima, como sempre, que né? tá? A meta está sempre em time. Eu Sempre. acho que tem pessoas do meu time na live, eles sabem, né? Que é igual a Dilma fala, se tá, a meta chegar na meta, dobra a meta e vamos com tudo, né? Para 2023, e aí você tocou no ponto das grandes redes, elas estão com projetos muito agressivos de expansão, né? Expansão, eles fortaleceram muito dentro de São Paulo, Rio de Janeiro, esses grandes key accounts, mas agora eles começam um movimento de expansão nacional, né? Então, assim, é bem relevante o movimento que eles estão fazendo dessa expansão e todo mundo recebendo aporte de fundo, está todo mundo querendo tirar um pedaço desse mercado que, teoricamente, não tem crise, né? Mas, assim, o coração do mercado pet no Brasil é o pequeno varejo, né? Então, hoje, se você pensa no mercado, somente quase menos de 10% do que é vendido no mercado pet é vendido nas grandes redes, né? 90% do que é vendido no mercado pet é vendido pelo pequeno varejo, né? Esse cara que está ali fechando caixa e fazendo banho e tosa e recebendo fornecedor. Então, o coração é muito grande. Mas a gente vê esse avanço muito forte dessas grandes redes. E o que a gente precisa e o que a gente quer fazer e continuar a fazer é incentivar que a gente, com os nossos clientes, o pequeno varejo, a gente olha para dentro do nosso negócio, né? São essas conversas que a gente tem com os nossos clientes do pequeno varejo e começar a entender com eles, né? O que a gente quer nesse momento? É entrar nessa loucura de vender volume, né? E aí eu preciso vender volume e está sendo bom para quem, né? Então, quando a gente pensa numa relação comercial, ela precisa ser boa para os dois lados, né? Mas se eu estou recebendo um push muito grande da indústria para volume, provavelmente daqui a pouco eu tenho que ter uma loja maior, eu tenho que focar mais na sacaria do que na pacoteira, né? As grandes embalagens para menores, mas aí eu penso, eu realmente quero vender um saco de 20 quilos ou quero vender, claro que a gente tem a oferta para o consumidor e ele sabe fazer a conta, mas como que eu estou treinando meu time para que esse consumidor, esse tutor, compre um saco menor e que ele volte aqui na semana seguinte e, por impulso, ele troque a cama, compre um shampoo, compre um acessório, né? Então, são coisas que a gente vem trazendo para os nossos clientes, pelo menos vamos pensar, tem coisas que a gente não pode lutar contra, mas pelo menos será que eu estou fazendo o meu dever de casa, entendendo a estratégia da minha empresa? Porque a estratégia da indústria, ela sabe qual é, né? Mas você que é dono do pet shop, você está claro sobre o que você quer ou eu só estou entrando nessa ciranda de quanto mais eu compro, mais desconto eu recebo e mais desconto eu tenho que dar para o consumidor final, porque eu tenho essas grandes redes avançando muito nesse negócio, né? Então, é importante a gente entender como que está a experiência do seu
cliente na sua loja, né? Eu tenho uma loja bem iluminada, eu tenho uma loja com um sortimento bacana, eu não vou ter o sortimento de um grande key account, porque eu não tenho nem espaço, né? Mas eu estou conversando com a indústria para saber quem que é o best-seller aqui de cada marca, eu estou fazendo esse meu trabalho, esse meu dever de casa para proporcionar essa experiência de compra, que a gente precisa ter esse cara dentro da nossa loja, né? E como que eu influencio esse tutor, né? Então, a gente traz alguns dados de pesquisas, e aí a minha jornada com a Tati aqui vai ser interessante, porque a gente quer trazer cada vez mais informação, porque o nosso papel como indústria é fazer com que vocês cresçam, né? Cada vez mais, né? Então, a gente tem alguns dados de mercado, tipo o Euromonitor, que é uma empresa internacional que faz um trabalho, a gente compra essas pesquisas, do Varejo 360, do Radar Pet, do CVA. Então, a gente trouxe essas informações de mercado, por exemplo, né? Quais são os principais fatores decisivos na escolha do nosso caso do alimento, né? Segundo esse instituto de pesquisas, né? Então, para cão, por exemplo, 49% o fator decisivo que influencia na compra, 49% é a indicação do veterinário. E em 2020 era 43%. Então, houve um aumento desse fator na hora da decisão da escolha do produto. E quando você pensa em gato, 51% do fator decisivo para a compra do alimento para gato é através também da indicação do veterinário, que era 41% em 2020, né? Aí a gente olha para dentro do nosso negócio, né? Vocês, dentro do Pet Shop, como que está a relação com os veterinários perto de mim? Do meu consultório, eu estou oferecendo para a indústria algum tipo de estudo onde eu falo sobre prescrição de alguma coisa, não uma prescrição médica como a gente tem no mercado farmacêutico, né? Mas como que eu estou influenciando o meu veterinário, já que ele é um cara que é um fator decisivo para a compra, como que eu estou conversando com esses veterinários? Eu estou fazendo o meu dever de casa, eu estou pedindo ajuda da indústria para explicar para ele também quais são os benefícios, independente da marca. Então, é como a gente faz e olha para dentro, assim. Então, 50% do que faz a pessoa escolher é a indicação do veterinário. Aí depois segue com 18%, um fator decisivo, a recomendação do balconista, tem uma grande força o balconista, mas ele é menor do que a indicação do veterinário, e aí depois vem seguido por indicação do amigo, do familiar, e aí depois vem fatores de preço, depois tem tomadas de decisão dentro de ponto de venda. Então, o que a gente imagina é que a indústria precisa ajudar o varejo, né? Mas não pode ser uma mão só, né? Tem que ser uma via dupla, né? É como que a indústria me ajuda, mas também como que eu trago informação para a indústria. Eu estou preparado para conversar com a indústria sobre a minha base de clientes, como o perfil de compra do meu cliente, do meu CPF que vem comprar no meu pet shop. Eu tento entender dentro da minha base de 1.000 clientes qual que é o perfil do pet que ele tem. Se é um cão, se é um gato, beleza, a gente sabe, a gente vai saber por quanto que mais vai vendo uma ou outra, mas é um animal idoso, é um animal com necessidade especial, é um filhote, então é um gato castrado. Então, esse tipo de estudo dentro da nossa base de dados é o que a indústria precisa hoje, porque nós, como indústria, não vamos chegar no seu CPF, no CPF do seu cliente. Não é papel da indústria fazer esse processo de venda diretamente para o consumidor Sabe final, o que eu né? ouço muito? Eu ouço que hoje em dia, com a internet, que o veterinário não tem mais influência. E aí você me traz um dado para provar É. que sim, Tem ele muita tem influência. muita Tem influência. muita influência. E sabe o que que é legal? Aquelas lojas que têm um consultório dentro da loja, às vezes eles não estão sintonizados com o veterinário, né? E tem aquele veterinário também que tem dó, né, do É, cliente. é. Aí, ai, não, mas isso aqui é muito caro. Mas, cara, eu quero o melhor, sabe? Exatamente. Eu perdi uma Exatamente. cachorrinha recentemente, a minha filha, e, cara, eu teria pagado tudo para ter ela, sabe? E o veterinário ele fica, ai, isso é muito caro. É. Alguns, né, claro, não Claro, são todos, mas não são alguns todos. ainda fica nesse, ai, não, tá. E eu estava disposta, né? Eu queria, É, tudo que eu queria era ter ela aqui. Então a gente precisa mudar esse mindset também é. na clínica veterinária, dentro da nossa loja. Exatamente. E outras oportunidades, né, Tati? Então, quando você olha assim, será que eu estou acompanhando as tendências do mercado? Né? Eu olho para as nossas tendências macroeconômicas, né? Será que eu tô pedindo ajuda da indústria, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, na população de gato,
Em 2023, a gente está com 33 milhões de gatos, que essas pesquisas trouxeram, através de censo, um monte de coisa. A projeção para 2027 é que a gente tenha 44 milhões de gatos. Então, o que que faz essas tendências macroeconômicas? As pessoas cada vez estão tendo menos filhos, cada vez essas pessoas estão migrando para os centros urbanos, cada vez os apartamentos são menores. Então, gato é um potencial que a gente tem para frente, assim como os cães pequenos, de raças pequenas, né? Então, voltando à sua pergunta, né? O que que a Royal Canin espera para 2023? É que a gente, como varejo especializado, nós não somos supermercado e nada contra, nós somos o varejo especializado de pet shop. O que que a gente quer ajudar como indústria e o que que a gente influencia esses pet shops? A gente tomar o nosso lugar de varejo especializado, mas fazendo assim uma reflexão, será que a gente é tão especializado assim? A gente conhece os nossos clientes? Tipo, um exemplo, eu peço para a indústria para saber, dentro de um ranking da CBKC lá, que é o Kennel, né, a sinofilia brasileira, qual que é a raça mais registrada? Ele vai mostrar lá, a indústria vai te mostrar, olha, na pesquisa de 2022, a gente tem o Bulldog francês como a terceira raça mais registrada aqui. Aí você olha para dentro da tua base de vendas, assim, quantas rações específicas de Bulldog eu vendo? Eu estou conversando com o que está acontecendo no mercado ou simplesmente eu vou deixar para o que account fazer, porque eles investem muito no CRM, né, que é essa análise de base de dados, geração de venda através da informação, né? Então, o que a gente espera é que a gente siga influenciando esse varejo de pequeno porte que, novamente, representa por 90% da venda desse mercado pet, como que a gente pode influenciar e ajudar esse varejo, né? Eu, de novo, aqui como compradora, não sei nem se o Bruno vai gostar de algumas coisas que eu vou falar aqui. Mas eu queria trazer um pouquinho aqui da minha experiência, Bruno, como do lado de cá, tá? O que que eu fazia, né? Um pouco da história aí que eu vim construindo, e depois você rebate, tá? Claro, imagina. Espero que esteja alinhado. Hoje eu estou Mas como assim, vendedor, amanhã eu posto estar como comprador e vice-versa. É assim mesmo, a vida é assim. é isso aí. Mas vamos lá, gente. Eu fundei a Geração Pet em 2013, era um pet shop online. Para vocês terem ideia, assim, igual todo mundo, é o famoso meter a cara. E aí a gente conseguiu fazer um site lá, mais ou menos, não tinha produto nenhum. A gente vendia alguma coisa online. A gente fica, meu Deus, quem foi que comprou em 2013? A gente ia lá na avicultura do seu Adir, comprava a ração para mandar. Se o seu Adir não tinha, acabou. Inclusive, o seu Adir ganhou uma viagem para a Copa nas nossas costas, de tanta Royal Canin que ele comprou, porque a gente estava vendendo. Mas, assim, foi bem... Aí, quando a gente começou, não, deu certo, validou o produto. Agora, vamos começar a comprar. A primeira marca foi a Royal, que a gente começou a comprar. Era uma distribuidora, claro. Os caras não queriam subir a ração no apartamento, no quarto andar, no quartinho. Óbvio, né? Deixava lá no carro, a gente subia uma a uma aquelas escadarias. Então, gente, foi perrengue puro. Eu mudei 3 vezes de cidade por conta do negócio. E aí, o fornecedor, quando eu cheguei em Sorocaba, não era uma loja, era um espaço para guardar produto. Ele falou assim: não posso te atender, você não tem loja? Você não tem loja? E aí foi. E além de ter toda essa dificuldade com o fornecedor, o meu concorrente direto era Pet Love, Pet Escobase. Porque não tinha bairro. O meu concorrente aqui. Não, era online. Então, você ia para a aba seguinte, você já estava em outra loja. Então, eu sempre tive que vender no preço deles ou mais baixo, porque eu não era conhecida. Então, apesar de quando a gente abre uma empresa, a gente faz de tudo, eu senti a necessidade de me especializar na negociação com o fornecedor, em compras. Então, toda a minha trajetória, depois a gente vendeu para a Petland, aí eu me tornei diretora comercial lá, e consegui algumas coisas também para a Petland, mas então sempre fui pautada nisso, né? No fornecedor, nesse relacionamento, para que eu conseguisse, porque o que a gente compra, as nossas vendas está diretamente ligado às nossas compras, além da margem na nossa loja, né? Então, eu vou falar um pouquinho aqui com vocês sobre algum tipo de negociação, como que eu fazia para conseguir nem me destacar, para conseguir concorrer. Então, primeira coisa, né, que eu vejo muita gente fazendo,
eu lidei com muitas lojas e eu lidei com fornecedor em muitas lojas. E o fornecedor reclama muito dos clientes. Então, o que a gente pensa, né? Cara, eu sou cliente, eu tenho razão e eu vou fazer o que eu quiser aqui. E não é assim, gente. Existe a negociação cooperativa e a competitiva. A competitiva é você batendo para tirar o máximo ali. Só que você tem um relacionamento longo com esse fornecedor. Se você quer comprar uma casa, que não é toda hora, ok. Não vou julgar você fazer uma negociação competitiva onde só você vai ganhar. Tudo bem, mas um produto que você tem que comprar o tempo inteiro, não adianta você sangrar esse vendedor, que muitas vezes é de uma distribuidora, está ali tentando bater meta, ele não vai mais voltar, porque ele saiu dali com um sentimento horrível de que não fez um bom negócio, de que ele vai levar uma bronca, de que, cara, aquilo ali não foi bom para ele. Ele atingiu um volume, ok, mas aquela margem que ele te deu, ele nunca mais vai poder te dar. E eles têm, sim, campanhas que não dá para todos os clientes, eles escolhem alguns clientes. Então, por isso que a gente tem que ir para o lado da negociação cooperativa, a gente tem que pensar, não adianta só chegar batendo. E aí, só que a cooperativa, onde todo mundo ganha, tem que se planejar. Não é assim, não é facinho, né? Eu vou chegar lá e... Não, você tem que se planejar, tem que construir, você tem que ouvir, tem que saber o que o fornecedor quer. O Bruno já começou a falar mais ou menos o que eles esperam. Eu não sei, eu acho que a maioria espera a mesma coisa, mas aquele cara específico, daquela distribuidora, ele vai querer alguma coisa. Ele quer, não sei, exposição, crescimento, só volume mesmo? Não sei, mas a gente só vai saber se a gente ouvir e se planejar. Aí você vai sentar lá e fazer tudo isso com 40 fornecedor? Não precisa. Você vai fazer com os principais. É óbvio que existem marcas que você tem que ter e que são meio, né, inflexíveis. Mas, ok, você ter todas as marcas, você tem que ser multimarcas. Mas em quem você quer focar? Em quem você quer focar? E é nesse cara que você vai sentar e você vai negociar. Então, aí entra a matriz de moeda de troca. Então, você dá alguma coisa, porque a gente aqui está vendendo sonho. Eu sou pequeno, mas um dia eu vou ser grande. Um dia eu vou ter o volume que você quer. Então, confie em mim. Eu estou vendendo também. Eu sou vendedora, não sou só compradora. Eu sou vendedora. E aí eu vou vender alguma coisa também. Olha, o que a gente pode dar para ele? A gente pode dar exposição de produto. Eu, na geração pet, eu dava muito crescimento. Então, eu chegava ali, o cara tinha 3 tabelas. Eu falo, eu quero a melhor, mas eu não tenho volume, só que eu te prometo que eu vou crescer em 3 meses. E eu realmente cumpria. Então, eu colocava todo o esforço de venda naquela marca, porque eu sabia que eu tinha mais margem, além de ser um produto que eu acredito, lógico, e eu cumpria, porque senão também não existe relacionamento baseado na mentira. De novo, relacionamento longo, a gente precisa construir isso. Quando tiver algum brinde, alguma coisa, ele vai lembrar de você. Então, vamos lá, exposição de produto. Hoje em dia, né, com rede social, divulgação, mas não adianta você só divulgar, não, você tem que mostrar. Você faz o post, faz seus stories, manda para ele. Gente, a gente tem que ser vendedor, não tem jeito. Que mais? Você pode dar crescimento, que é o que eu dava, fazer eventos, né, e divulgar sempre a marca dele ali, enfim. Até esqueci toda a lista aqui. No curso, quem fizer o curso, eu já estou vendo vários alunos aqui, quem fizer o curso vai estar tudo lá, viu? É tudo que eu estou falando, assim, bem detalhado. Então, a gente pode dar exclusividade. Exclusividade é uma coisa um pouco mais difícil se a gente falar de ração, porque a gente tem que ser multimarcas, mas, de repente, uma caminha, alguma coisa assim, você pode dar essa exclusividade. Indicação de veterinário e posts, né? E o que o vendedor pode te dar? A gente fica só pensando em desconto, né? Financeiro. Gente, não é só isso. Ele pode te dar bonificação, às vezes ele vende várias marcas, então ele negocia com você uma coisa, te bonifica em outra, isso aí é comum no mercado. Brindes. Vocês saem para olhar os concorrentes? Nossa, eu tinha alguns... algumas marcas, né, que era super parceiro. Mas eu saí olhar, a hora que eu via um brinde que não foi oferecido, meu Deus! Pelo amor de Deus, o que eu estou fazendo de errado que esse cara não me ofereceu isso? E aí eu tentava mudar o relacionamento para que ele lembrasse de mim na hora do brinde, tá? Então, não adianta chegar também, né, com o pé no peito, que não vai adiantar nada.
Treinamento, gente, na nossa formação tem uma pessoa que fala muito sobre isso, né? O vendedor especialista versus atendente. Se o vendedor não for especialista, ele pode até ser um bom atendente, ele vai lá, vai pegar um produtinho, enfim, acabou e vai embora. Agora, um vendedor especialista, ele vai vender tudo para esse cliente, porque esse cliente precisa. Se ele não está comprando de você, ele está comprando em outro lugar. Então, usem o treinamento do vendedor, ele tem isso para te dar. Patrocínio, promotor, evento, enfim, os fornecedores, eles podem dar muitas coisas além de desconto. A gente precisa saber o que eles têm para a gente conseguir fazer essa troca. E aí, um assunto que eu gosto muito, que eu desenvolvi também ao longo desses anos, é técnica de negociação usando PNL. Sou apaixonada. No começo parece meio forçado, mas depois começa a ficar natural. Por exemplo, já estou usando uma técnica aqui de PNL com vocês. Contei a minha história, apesar de rapidamente, para gerar conexão. E quanto mais... Isso são os gatilhos mentais, tá, gente? Então, os gatilhos mentais, adoro. A gente faz sem perceber, mas história é um gatilho mental. Especificidade é outro. Então, quando você está contando alguma coisa, você fala um detalhe, sabe? Olha, era lá no quarto do meu apartamento, tinha que subir 4 andares. Então, você contando esses detalhes, se conecta melhor com a pessoa. Mas, assim, o gatilho que eu acho mais poderoso é a reciprocidade. Gente, não tem. Aí, Bruno, olha, me desculpa, mas eu deixava para comprar muita coisa no fim do mês, porque tinha muito vendedor precisando bater meta, e eles me ligavam. Tati, pelo amor de Deus, preciso compra tanto, que eu tenho que bater meta, e eu comprava com mais benefício, porque ele precisava bater meta, então ele tinha mais coisas para me dar ali, que às vezes não era desconto, mas era algo que me ajudava a vender aquilo, aumentava o meu volume, ou era uma bonificação que eu podia vender o produto e aumentava a minha margem também. E depois que eu ajudava ele, cara, ele se sentia no dever de fazer alguma coisa por mim, sabe? A gente é assim, não é? Se alguém faz alguma coisa por você, você fala, cara, eu preciso fazer alguma coisa para ela. Ah, eu preciso... Não, a gente se sente em dívida, mesmo que a pessoa não esteja cobrando, a gente se sente em dívida. Na minha aula, eu coloquei um videozinho do Sheldon falando sobre isso, né? Tipo, qual que é a razão da gente ficar dando presente? Quando eu te dou uns 50 reais, você me dá outro. Até quem morrer primeiro vai ter 50 reais a mais. Então, é muito legal esse vídeo, mas é isso, sabe? Então, se a gente fizer algo pelo nosso fornecedor, ele vai querer fazer algo pela gente. Então, depois se aprofundem, não vou me aprofundar aqui, se vocês tiverem oportunidade, quem é nosso aluno vai ver na nossa aula isso. Tem a técnica do sim, né, que a gente vai induzindo a pessoa a só dar sim para a gente, isso também funciona na loja, tá? Então, se alguém chega e você fala assim, posso te ajudar? Ele já, não. Seu primeiro não ali já tá ali. Então, se você se você gosta de deixar o cliente à vontade, não fala, eu posso te ajudar. Fala assim, eu posso te ajudar agora ou você me chama quando você precisar? Ele vai te falar, eu te chamo quando eu precisar. Ele não deu, não. Então, essa é a técnica do sim. Você vai induzindo a pessoa a nunca te dar nenhum não e a pensar em tudo naquilo que você está pensando. Então, já começa a conversar que você tem um gato, que a pessoa já, putz, eu também preciso desse negócio aí, sabe? Mas ela não pode te dar nenhum não inicial. Também essa técnica é muito legal. E a técnica do espelhamento. Procura no Google, quem não entrar nessa turma, procura no Google, técnica do espelhamento Barack Obama. Gente, ele é o rei. Ele é o rei. Se ele tá com um cara mais despojado, ele vai ficar mais despojado, ele abre o braço, tá? Quando ele tá com uma pessoa mais assim, ele tá assim, sabe? Então, isso são técnicas para você se tornar amigo de infância de qualquer pessoa. E você não tem que mentir, que fingir nada. Você tem que ser sincero, mas conseguir demonstrar isso para outra pessoa. E é óbvio, gente, resultado. Não tem o que bate resultado. Se você consegue entregar aquilo que você está falando, não tem para ninguém. Então, assim, algumas técnicas que eu usei aqui, a principal delas sempre foi crescimento e sempre foi exposição e divulgação. As marcas queriam estar no canal online,
Eu não sei quantos de vocês aqui têm algum canal online que não precisa necessariamente ser uma plataforma própria de e-commerce, pode ser em marketplace, pode ser em redes sociais, CRM no WhatsApp. Isso funcionava, porque eu divulgava muito eles e eu mostrava, enfim. E essas eram as duas coisas que mais funcionavam para mim, mas o campeão aqui é o planejamento. Bruno, não sei se você vai concordar Não, comigo. Antes de você tá. falar se você concorda ou não, se é isso mesmo, eu só queria aproveitar aqui que eu prometi para os nossos clientes aí do WhatsApp que a gente ia ter um benefício exclusivo aqui para quem fechasse o curso hoje, entre hoje e amanhã. Essa é a última semana, segunda-feira a gente já começa essa formação, que tem 10 módulos, 22 professores do mercado. O benefício é uma mentoria individual. Você pode escolher qualquer um dos nossos professores. Gente, tem um professor que ele faz 3 milhões de reais por ano no Mercado Livre. Tem uma pessoa da Pet Love. Você já falou com alguém da Pet Love? Tem uma pessoa da Cobase, tem uma pessoa da Pets. Você já conversou com alguém dessas grandes redes? Então, aqui é a oportunidade. Gente, para eu conseguir falar com essas pessoas não foi fácil. Eu juntei todo mundo para dar esse curso, porque eu queria alguém de atendimento, alguém de vez. Eu precisava, né, construir o conteúdo, e aí eu fui pesquisando o perfil das pessoas. E é muito difícil falar com elas. Uma mentoria dessa custa, sei lá, muito caro. E a gente está dando gratuito aqui, mas são só 5 vagas. Então, os primeiros 5 que fecharem com a Pri, entre hoje e amanhã, vai poder escolher qualquer professor para ter uma mentoria individual, para conversar e saber tudo sobre ele. Mas vamos lá, Bruno. Muito Chega bom, de muito bom. Muito bom, Tati. Mas eu concordo muito, assim, né, com as coisas que você falou. Na verdade, assim, a parceria, ela significa troca, né? E essa troca é cada vez mais os dois lados, né? Que, na verdade, estão do mesmo lado, investir nessas análises, né? A gente se preparar muito para ter essas conversas em alguns momentos difíceis. Talvez as melhores parcerias às vezes começam com conversas difíceis, né? E ter essa reciprocidade que vai levar a melhor condições essa troca, né? E eu acho que a consequência, você vai ter um atendimento melhor, né? E esse atendimento melhor permeia muito a nossa essência, né? De Royal Canin, especificamente, que é a gente disponibilizar o que há de melhor para a gente ter melhorar cada vez mais a vida dos pets, né? Que esse é o nosso principal propósito, né? Melhorar a vida dos pets, né? Então, novamente, voltando, o que a gente realmente espera, o que o fornecedor quer, né? Que esse varejo especializado tome o seu lugar, né? E precisa que os tutores vejam vocês como o varejo especializado que vai oferecer a melhor solução, seja nutricional, de medicina veterinária, do melhor acessório, do melhor shampoo, dermatologia, melhor que você pode ter, como a Tati falou aí, ela gastaria o que fosse para ter o cãozinho dela junto dela, né? Então, o que a gente quer ser visto? Como um canal especializado, que somos nós, de Pet Shop, ou a gente quer ser visto como um autosserviço, né? A gente não ter esse relacionamento com o tutor que chega na loja, de você saber o nome do cão, do pet, ou do gato, ou do passarinho, ou do que for, né? Você chamar o pet pelo nome já dá aquela quebrada de gelo, né? Mas você só consegue estando no chão de loja mesmo, né? Conversando com essas pessoas assim, né? Então, eu acho que é muito importante a gente construir junto da indústria esse hábito de olhar esses dados de mercado, né? Como eu falei, o ranking de CBKC, perguntar para a indústria como que está o desenvolvimento dessas micro-regiões. Então, eu tenho uma loja em Moema, como que está o desenvolvimento do bairro de Moema ou dos arredores de Moema? Como? E a indústria pode trazer essa informação, olha, nessa região aqui a gente tem muito pouco gato, ou a gente vende muita ração de gato, ou muito de cão pequeno, ou muito de raça, e você vai conectando com o que está acontecendo com o teu negócio, né? O que a concorrência está fazendo no e-commerce, no marketplace,
Waze, eles estão fazendo parceria com o Rappi, com o iFood, então é muito importante que a gente desenvolva esse hábito de olhar para um consultor de vendas de uma indústria e utilizar as informações dele muito mais do que fazer com que esse consultor faça um trabalho que é super importante, mas que é um trabalho, vai lá, me ajuda a contar meu estoque para eu tirar teu pedido, né? Então, será que a gente não pode aproveitar esse momento para a gente ganhar dinheiro com informação? Porque a informação também traz dinheiro, né? E assim, do lado da indústria, a gente também está investindo muito no nosso time para que a gente proporcione para os pet shops uma abordagem mais profissional. A gente também tem o nosso dever de cada do nosso lado, né? A gente quer tornar essa visita do consultor um momento para falar de negócio, né? Então, como eu falei, muito varejo ainda veem esses profissionais como um braço da sua equipe, e investe Mas um assim, tempo. Bruno, se nós, né, varejistas, se a gente conseguisse te passar informação, te passar dados, né, que enriquecesse aí a sua base, você acha que daria para melhorar uma tabela de preço, um Mas uma relacionamento? coisa é consequência da outra, né, Tati? Então, você falou sobre algumas técnicas muito interessantes, né? Esses gatilhos, que é muito legal, né? Essa neurolinguística é muito bacana, né? Mas a gente tem vários. A indústria. Eu não estou dizendo que a indústria vai, né, soltar dinheiro, assim, não, mas quando a indústria vê que há a possibilidade de ter uma reciprocidade dessa troca um pouco mais profissional, é evidente que ela quer que você cresça. E para você crescer, a gente precisa investir em você. E investir significa ter melhores condições comerciais. Então, sempre, como a gente falou, né, na parceria é reciprocidade. Então, com certeza, a gente tendo outro tipo de conversa com a indústria, e a indústria também puxando esse tipo de conversa, a gente vai para um outro patamar de negociação. A gente sai daquele negócio do me dar um desconto, que eu vou repassar um desconto e tal. Então, isso não é sustentável. Em algum momento que qualquer um dos lados não tem mais interesse, essa condição comercial ela se desfaz, sabe? Então, acho que é um conjunto de coisas que faz com que a indústria entenda que é um cara com potencial, que ele está interessado em dados de mercado, está interessado em evoluir como negócio, eu quero expandir da forma que ele queira, e com certeza a indústria ela vai chegar junto, desde que haja esse olhar de potencial, né? Como que a gente escala esse negócio, né? Então, com certeza, a Eu indústria sou uma sabe. pessoa, eu sou uma pessoa muito de exata, sabe? De matemática, eu sou engenheira, né, de formação, larguei para abrir meu negócio, mas eu gosto muito de números. E quando eu mostrava, eu chamava o fornecedor aqui do meu lado e começava a mostrar as tabelas. Eles ficavam assim: que é isso? Eu nunca vi isso, porque eles vão nas lojas e as lojas realmente, conta lá, vê o que precisa. Como que você vai conseguir um preço melhor assim? Não É, tem como. Então, assim, as técnicas de negociação que eu estou falando aqui, é óbvio que elas são acompanhadas de dados, de informação, de você mostrar o seu potencial. Então, a hora que eu mostrava todo o meu planejamento para chegar aonde eu queria chegar, eles falavam: cara, vamos apostar em você. Então, você vai ficar 3, 6 meses com essa tabela sem ter o volume necessário, porque de verdade, gente, se você precisar comprar produto para 4 meses para você conseguir margem, isso não é negociação, né? Eu conheço gente que alugava a casa para guardar ração, para guardar produto. Então, isso não é negociação. Então, você é, mostrar, você conseguir uma tabela melhor, mostrando o seu potencial. Se você não tem dados, como você vai fazer isso? Né? é. Então, é isso que eu falo da urgência da profissionalização. Você vê, quando eu conversei com você, que você me falou, né, o que vocês esperam, eu falei: caraca, é isso. Tá É. óbvio, né? Mas as pessoas não estão fazendo. Por quê? Porque essas pessoas estão levando cachorro, buscando cachorro, estão fazendo tudo na loja. E eu tomei uma decisão, uma vez na direção pet, não tinha dinheiro, não estava sobrando nada. Mas eu fiz um monte de conta e falei: eu vou contratar uma pessoa operacional. Tá? Na época, né, R$ 1.500 ali, enfim, tinha os impostos e tal. R$ 1.500, eu já estou chutando que custava R$ 3.000. Contratando essa pessoa para fazer a parte operacional que eu fazia, de cara, sem pensar, eu já consegui R$ 6.000 de lucro por mês. Por quê? Preço que estava vindo errado, tabela defasada, eu estava vendendo uma tabela de 2 anos atrás, mas eu não tinha tempo para olhar, coisinhas bestas assim, sabe? Então, quer dizer, eu contratei uma pessoa para fazer a parte operacional, me sobrou o dobro do que eu pagava para essa pessoa.
E eu comecei a me, né, potencializou meu negócio, porque eu É, comecei a ter tempo para olhar e ser estratégica. Isso foi no primeiro mês, eu tenho certeza que depois começou a vir muito mais por conta desta contratação. Então, às vezes, a gente faz a conta errada, né? Do lado contrário, tipo assim, ah, eu vou ter que tirar esse dinheiro. Não. Quanto eu tenho que lucrar para conseguir pagar essa pessoa? Então, daí eu consegui olhar melhor para o fornecedor, ter mais dados, sentar de novo, vamos conversar aqui, porque eu fiz isso lá no começo, depois a gente esquece. Aí vai é, rolando. Aí você começa ganhei. a varrer chão, começa a fazer tudo, aí você não é mais estratégico. E Tatice, eu acho que o arroz com feijão, que é muita. E assim, você fica chocoteando, porque, nossa, eu não faço nada disso, eu não sei fazer. Eu acho que você tem meios de começar a aprender isso. Mas isso é só um arroz com feijão do que a gente fala sobre a gestão de um negócio, né? Que é teu. Você que paga a conta de luz, você que paga tudo, né? Então, você não tem salário, né? Se você não abrir, você não vende, né? Mas isso é só um pedaço do que tá, o mercado está migrando. A gente sai do mercado pet e pensa no que acontece contigo no seu uso da internet, né? O quanto de algoritmo tem funcionando, de inteligência, para que quando você entrou no site e viu um carro ou viu uma bebida, você começa a ser bombardeado dessas informações. Olha, compra esse carro, compra essa bebida, compra isso. Então, os concorrentes que estão chegando nesse mercado, que é super promissor, que é o mercado pet, eles estão chegando com muita tecnologia, apesar deles ainda não terem uma grande fatia do mercado, mas eles estão chegando. E muitos varejos que a gente chama de key account regional já estão investindo muito. Eu cansei de falar para grandes varejistas aqui de São Paulo, Rio de Janeiro, assim, cara, não abre outra loja. Investe no seu sistema, no seu CRM. Você vai ganhar muito mais do que você abrir uma loja nova. Investe nessa inteligência, assim, né, Tati? Então, eu acho que esse é o arroz com feijão que a gente tem que fazer, né? Se a gente não fizer isso, provavelmente a gente vai ter um futuro ruim, ou sei lá, eu vou fechar ou vou ser comprado por alguém, né? Então, e isso não é tão difícil, não é ciência de foguete para você estabelecer esse tipo de hábito com a indústria, dessa troca, para enxergar em você que você é um parceiro em potencial, né, Tati? Então, eu acho que o teu curso vai trazer bastante informação para os donos de pet shop, para que a gente evolua junto, né? E no final a gente consiga oferecer para os pets a melhor solução que ele tenha, né? Então, se eu tenho um cão com problema renal, de obesidade, ou tenho um Golden Retriever que eu estou dando uma ração que não é específica. Por que será que as indústrias criam rações IPC? É só marketing, é tudo mentira. Não, vamos acreditar um pouco na ciência, né? E eu acho que eu estou falando da gente, né? A gente é uma empresa muito baseada em ciência e é possível, mesmo com essa tendência do estou gastando dinheiro para o cinema, estou indo para o jantar, mas é possível a gente convencer esse tutor de fornecer a melhor solução, seja nutricional, seja veterinária, de medicamento, porque com certeza você cuidando desses momentos críticos, né, que é o nascimento, a fase de filhote do pet, com certeza você pode prolongar a vida do seu pet, assim como gastar muito menos com medicamento, né? Você começa a cuidar da prevenção do que, né, de depois resolver um problema, sabe, Tati? Então, é mais ou Exato. menos isso, assim, que a indústria está trabalhando muito forte, a gente está investindo muito recurso para treinar o nosso time também. A gente tem que a nossa meia-culpa que muitos consultores comerciais, eles iam lá para tirar o pedido e tinham... E tudo que você está falando que você faz do lado de compras, a gente está falando também do lado de venda, né? Identificação do perfil. Como que esse cliente... Ah, ele é um cara muito pragmático, é um cara de número. Não, esse cara gosta de conversar, ele gosta... Então, a gente também está treinando a nossa equipe de como a gente lê, para a gente não perder tempo. Se eu sou um cara que gosta de falar muito e o cara é um cara de exatas, cara, não vai com uma história para ele, já vai para resolver dessa forma. Então, a gente também está investindo muito assim em capacitação do nosso time. Eu acho que os dois fazendo essa parte, no final, quem ganha é só o pet. E essa parte de treinamento que eu falei faz sentido, assim, as marcas Não, realmente total. têm disponível, né, o Não, treinamento. Porque, total. assim, se a pessoa fez um treinamento, ela sabe que não é balela uma ração de raça Ô, específica, Tati, a né? gente, Eu a fiz gente tem vários. situações que a gente contratou vários treinadores. Por incrível que pareça, algumas redes falam assim, não, não, eu não quero receber o treinamento porque eu tenho que mexer no meu estoque.
Então, a indústria chega lá com um grupo para ser treinado, com informação para passar, e às vezes o varejista está preocupado com... Tem tanta coisa para ele fazer, que ele disse, não vou parar aqui, por mais que a gente tenha agendado, marcado, vamos marcar outro dia, porque a minha prioridade agora é outra, né? Então, ele perde, essa vez, ele perde o olhar da indústria. Não, esse cara é um cara que quer investir, não, ele só quer comprar, vender, e, desculpa a expressão, às vezes ser bucha da indústria, né? A indústria vai encher ele de produto e virou o CD da indústria, né? Então, eu não estou dizendo que é certo ou errado, mas são escolhas que você faz, né? De como que você aborda essas possibilidades que você abraçou com a tua forma de trabalhar, né? Então, não é E difícil às fazer vezes isso, é mais fácil do E que às vezes, parece. assim, o cara fica tão fissurado, e eu vejo muito isso, em conseguir 1% a mais de margem. Ah, eu quero conseguir 2% a mais. No fim das contas, assim, cara, o cara vai ganhar nada, não vai ganhar nada. Se ele pegar e colocar esse esforço que ele tem de alugar uma casa para guardar a ração, se ele colocar no time dele, ele deixa de vender uma ração de R$ 100 e passa a vender uma ração de R$ 200. Vai sobrar muito mais do que vender a ração de 100, né? Você aumentar o ticket médio ali por venda. E como que ele vai fazer isso? Treinando a equipe. É, E para a gente era um momento tão agradável. É claro, a gente tem que ver o horário, né? Dividir time, enfim. Mas para a gente era tão legal. Era um momento que a gente reunia todo mundo, comprava um bolinho, um suco e é ficava isso, ali conversando, batendo papo, sabe? é isso E aí. aprendendo e tirando dúvida. Aí É, a gente, eu lembro certinho, a gente pegava os panfleto, livrinho que eles davam, e anotando tudo. E eu era um pet shop online, que a gente acha que não tem esse atendimento direto, e tem. A gente tinha um chat uhum, super movimentado, a gente influenciava muita compra. E eu é, lembro que a Aline, né, que fazia o nosso atendimento, ela vendia sempre aqueles mesmos produtos. Eu falava, cara, sabe o que foi isso? O cara que veio dar treinamento encantou ela. é isso. E tudo bem, estava alinhado com a nossa estratégia, né, de vendas e tal. E é isso que o fornecedor precisa fazer, mas o varejista precisa deixar, É. Os dois precisam né? fazer, Precisa né? Eu acho que deixar. é isso, é a parceria, a reciprocidade, né? E um dos nossos princípios como uma empresa Mars é mutualidade, né? Então, se o que a gente está fazendo é bom para nós dois, vai durar. Isso são coisas que duram, né? Tem uma pergunta aí. Ô, Pri, você ajuda a gente? Ajudo. Vamos lá, pessoal. Então, vamos começar aqui com as perguntas. Veio a primeira do José aqui. Bruno e Tati, primeiro aqui um comentário, excelente conteúdo. Obrigada aí, José. Bruno, você consegue compartilhar o que a Royal Canin está trazendo para o mercado e como esses novos produtos chegam nos pequenos varejistas? Gatos será um foco maior em 2023? Parece uma tendência do mercado. O que você acha? Assim, eu não posso compartilhar os lançamentos, porque senão fica igual antecipação de filme bacana, né? Mas a gente cada vez mais busca especialização, especificidade das raças, das questões veterinárias, né? Então, a gente busca cada vez mais tecnologia para trazer e disponibilizar isso para toda a nossa rede. Então, isso a gente não trabalha com uma exclusividade de algum produto. É claro que a gente, como a gente é uma multinacional, então, quando vem um produto para o Brasil, por exemplo, a gente tem um exemplo do Analergenic, que é um produto que trabalha com diagnóstico para... Desculpa, eu não sou veterinário, se eu estiver falando besteira, meu time me corrige aí, que eu acho que tem algumas aqui, né? Então, a gente trouxe esse produto chamado Analergenic, que é um real por quilo super alto, que ele trabalha no diagnóstico das questões dermatológicas, né? Se ele tem alergia à proteína, então, é um produto. Então, para a gente vender esse produto, ninguém vai entrar na tua loja assim, do nada, e comprar um saco de 2,5 kg por R$ 400. Então, para a gente ter esse tipo de produto, a gente tem que ter o apoio de veterinários, né? Então, eu tenho, eu tenho um veterinário para explicar, para prescrever aquele produto para a minha loja, mas na maioria dos casos a gente traz muita novidade em texturas, um monte de coisa que a gente abre essa venda para o varejo como um todo. Diferente de lá fora, para vocês terem uma ideia, a nossa linha veterinária não são vendidas nos pet shops, é vendida apenas em hospitais e clínicas veterinárias. Então, aqui no Brasil, a gente tem um modelo um pouco diferente, né? E aí, desculpa o resto da pergunta, que não...
Vamos lá. Se o foco é de gato, Ah, o existe. gato. Foco é Gatos, como eu falei, assim, as tendências, né, que a gente olha, né, o que está acontecendo com a macroeconomia, né? A gente vê cada vez mais as pessoas deixando de ter muitos filhos, né, adotando o pet como filho, as pessoas migrando cada vez mais para as regiões metropolitanas e morando em lugares pequenos. Então, a gente acha que o gato é um pet que requer o gato, eu acho o gato muito legal, né? Ele se vira, é a minha vida. Ô, mano, você não tem nada a ver comigo, não. Eu me viro aqui, só bota comida, de vez em quando me faz carinho quando eu quiser. Então, o gato, ele depende muito menos do seu tutor, ele consegue ficar mais tempo sozinho, porque as pessoas saem, todo mundo vai trabalhar, evidentemente o marido, a esposa, o companheiro, todo mundo sai, então a tendência de gatos é uma tendência fortíssima. E a gente vai trazer para esse ano produtos muito bacanas, com texturas, porque o gato é um pouco mais exigente na hora da alimentação, né? Ele enjoa rápido de uma alimentação. Então, estamos trazendo muita novidade em relação à textura, estamos trazendo muita novidade em relação a fases da vida dos gatos. Sim, é uma tendência fortíssima de gato. A gente é Royal Canin, a gente não é Royal Gatan, mas a gente entende que os gatos é um potencial gigante, assim como os cães pequenos, por conta disso que eu estou falando. Invista bastante nos gatos, porque é o pet do A futuro. gente colocou um módulo exclusivo de gatos. É sensacional. Como preparar seu negócio para atender um gato, porque não é igual, né? Não é a mesma coisa. Não é. E O tutor não é o mesmo. A gente teve um programa muito bacana em 2021, que era um programa para incentivar que os tutores levassem os gatos para as clínicas veterinárias. Porque é tão estressante você levar um gato para a clínica, né? Que ele fica mal, sei lá, 2 dias lá com todos os problemas. Então, a gente fez um programa chamado Take Your Cat to the Vet. Leve o seu gato para... Então, a gente fez até uma pintura muito bonita lá no Miocão, lá em São Paulo. Então, a gente fez a gente está investindo tanto nessa parte de gato. Teve a Casa do Gato aqui em São Paulo, né? Mostrando como é que os gatos interagiam com com o ambiente de casa. Então, sim, gatos é uma tendência muito forte. Cães pequenos é uma tendência muito forte. Aí você olha para o teu pet shop assim, eu estou vendendo muito ração mini, ou eu estou vendendo a ração específica de Pomerânia, de Shih Tzu, de Yorkshire. Eu estou oferecendo a melhor solução para esse cara? E como que a indústria pode me treinar para que eu convença esse tutor a levar a ração? Não estou dizendo de marcas, tá? Mas estou dizendo da ração específica, ele tem um croquete adaptado, tem as proteínas necessárias, né? Aí eu não vou nem me meter, entrar nessa parte de veterinária, mas as rações específicas, elas são feitas para aquela raça, né? Ajuda na parte de óssea, então é muito importante a gente tomar o nosso lugar de especialista, sabe? E a gente só toma o nosso lugar de especialista que, se eu pegar o consultor que vai lá, ao invés de eu mandar ele contar o estoque, eu vou conversar sobre negócio. Como que eu consigo evoluir como empresa? Porque cada um de vocês tem uma empresa na mão, assim, né? Então, eu acho que é mais ou menos esse caminho. O vendedor já vai regalar o olho assim, nossa, não estou acostumada com isso. Por favor, façam isso, né? Por favor, façam isso. Exato. Eu tenho uma pergunta também aqui, última, sobre o atendimento da Royal Canin. A gente viu que não é todo mundo de São Paulo, do estado de São Paulo aqui, mas em São Paulo a Royal começou a atender diretamente, né, uma parte do Rio. Qual é a tendência para daqui para frente, né? Se a gente for atendido direto, a gente vai ter uma margem melhor? Eu tinha muito essa expectativa. E depois a gente vê que existem custos em todas as cadeias, né? Então, como que fica isso? Assim, a gente como companhia está sempre buscando a melhor forma de atender e suportar o varejo, né? Todo o varejo, o pequeno, médio varejo, né? E a gente é sempre baseado num dos nossos princípios como companhia, que é a mutualidade, né? Se é bom para os dois, vai durar, né? Então, a Royal Canin veio para o Brasil pelas mãos de distribuidores, né? Então, lá no início, a gente começou, então, era só distribuidor. Aí a Royal Canin lá na França falou, bom, agora a gente começa, já pelo tamanho que está tomando, a gente começa a colocar realmente a bandeira da Royal Canin no Brasil como Royal Canin, né? Então, começamos a integrar
integrar, é deixar de ser distribuidor para operação direta, né? A gente começou a integrar a operação do Rio de Janeiro, interior de São Paulo, e já agora, recentemente, a gente fez a última integração da São Paulo região metropolitana. A gente não integrou a Baixada Santista, porque a distância dos nossos CDs não fazia muito sentido, até pelo volume que a gente tinha lá, né? E a gente cada vez mais busca a melhor solução. Lá no Rio de Janeiro, no ano passado eu mudei lá, então a gente tinha um contrato com um distribuidor que essa cidade é a operação direta e as outras cidades é a região distribuidor, né? Mas, às vezes, a gente não pode dar a capilaridade que a gente precisa para os clientes pequenos, né? Então, cada uma das tipos de operação tem seus benefícios, né? Então, lá no Rio de Janeiro, eu mudei completamente a operação e virou uma operação híbrida, onde em Copacabana, o distribuidor atende e a Royal Canin atende também. Então, quando você imagina, eu vou ser direto e vai ser maravilhoso. Nem sempre. A gente, como indústria, não é tão bom quanto um distribuidor para atender o pequeno. Por quê? O distribuidor ele consegue trabalhar com prazo de pagamentos em cima de vários fornecedores que ele tem. Direto da indústria, a gente tem uma amarração muito forte. O meu prazo máximo são 28 dias. Pela distribuidora, eu tenho um prazo de, sei lá, 40, de 30. Pela distribuidora, se chegar aqui o produto errado, eu não preciso emitir uma nota fiscal de devolução parcial. Nem vou fazer, eu tenho que chamar o contador, uma confusão danada. Mas distribuidor, não, anota aqui no verso da nota, depois a gente faz a troca e tal. E com a indústria você também não consegue. Então, eu acho que cada vez mais que você vai evoluindo no seu negócio, a indústria entende, não, agora realmente a gente precisa trazer esse cara para o nosso lado para a gente botar da forma que eu vejo potencial nele, né? E eu acho que a identificação do potencial é muito em cima do que a Tati falou. Como que eu venho me preparando para essas conversas? Porque se você for um pet shop que vai perturbar a distribuidora em relação à informação, certamente a distribuidora vai para cima da indústria. Me ajuda com o cara lá. E quando a gente vê um cara desse, assim, esse cara, esse aí tem futuro, porque ele está querendo tanto se desenvolver, vamos botar ele no radar para a gente fazer esse atendimento direto. Então, a gente tem esse modelo, né, Rio de Janeiro híbrido, que a gente chama, né? Então, no mesmo lugar que a distribuidora vai, a operação direta vai. E em São Paulo, a gente tem esse modelo de somente operação direta no estado inteiro, que é caríssimo para a gente, muito caro, porque às vezes o meu pedido mínimo, diferente da distribuidora, o meu pedido mínimo é R$1.000 de pedido, a distribuidora já é 500. Mas mesmo assim, eu tenho uma quantidade de clientes gigante que eu entrego R$1.000. Então, é mais ou menos dessa forma que a gente vai calibrando e evoluindo, assim, como formas de distribuição. Eu acho muito pertinente a gente trazer isso aqui, porque nós, né, eu me coloco como varejista lá atrás, cara, eu tinha, assim, uma ilusão que eu queria ser da indústria, eu não queria falar com o distribuidor. E depois que tem algumas situações que você fala, cara, ficou tão mais difícil para mim, o pedido mínimo é muito maior, o prazo é menor. Então, gente, vamos dar valor para o que a gente tem, porque é bom. Não adianta a gente ficar pensando, se eu comprar direto, nossa, corta a margem. Não é isso. A indústria tem o seu custo operacional e não vai cortar margem nenhuma. A tabela é praticamente a mesma. Tá? Então, assim, a não ser que depois que você tiver um super volume, é claro que você vai evoluir, né? Mas enquanto a gente ainda não tem esse volume, vamos negociar com a distribuidora, usar tudo que a gente tem. E foi isso que você falou, Bruno, depois de ter sido tão tesourada, assim, as pessoas não queriam me atender, 3 anos depois, a indústria começou a querer me atender diretamente, porque eu tinha muito dado, eu estava no online, eu estava... Né? Eu conversava muito sobre isso, agora você falando, talvez até o distribuidor tenha ido pedir ajuda lá, só que aí era uma outra situação, então, cara, beleza, você quer me atender direto, só que eu preciso dessas condições, porque eu tenho potencial, mas eu ainda não tenho volume, e aí, mesmo assim, eu tive que me ajustar, sabe, em algumas situações, então, tipo, eu comprava R$500 toda semana, agora eu tenho que comprar R$2.000, então eu vou comprar no mês, né, então a gente fazia alguns ajustes assim, mas... se eu soubesse disso antes, eu teria dado mais valor para minha parceria com o distribuidor. E assim, Tati, não é só a parte quantitativa, né, de você ter o volume, porque a indústria, ela olha
grandes indicadores, né, que a gente chama de KPIs, né, são os KPIs quantitativos, aí você fala de volume, de faturamento, e os qualitativos. No final do dia, eles têm, às vezes, quase o mesmo peso. Por que que tem quase o mesmo peso? Porque se você investir nos seus KPIs qualitativos, os quantitativos é só uma consequência. O volume vem. Nada resiste a um trabalho duro de inteligência. Então, se você investir na tua parte qualitativa, o quantitativo vem. Então, por isso que a indústria também dá pesos, né, equivalentes para esses dois vieses, assim, esses dois olhares sobre o que a gente quer do nosso pet shop. Então, não é só volume, gente, não é só volume. Volume, com todo respeito, com tudo, é para a galera do supermercado. Lá é venda de carretas e carretas e carretas, e a gente tem, como Mars, um produto específico para lá, né? A gente pensa em pedigree whiskas, né? Então, não é só volume. Pense nos dois olhares, né? Qualitativos e quantitativos. Acho que é isso, Bruno. Cara, foi muito enriquecedor aqui. Quantas vezes a gente tem a oportunidade de falar com o gerente nacional da Royal Canoa, né? Na Eu hora que não tive essa precisar. oportunidade. E ainda bem que você topou, você está aqui abrindo para a gente, né, o que a gente pode fazer. Muito obrigada pela sua participação. Gente, queria encerrar aqui agora, então, falando que a gente só tem mais 2 vagas para mentoria individual. Então, como já está muito tarde, a gente vai deixar até amanhã isso, mas assim, tem um limite. Então, uma hora vai acabar. Se você tem interesse de se profissionalizar, faça isso agora. Não deixe para depois. Segunda-feira a gente está começando as aulas. Beleza? Maravilha. Muito obrigada. Obrigado, gente. Boa noite para vocês. Obrigado, Até Tati. mais. Obrigado. Obrigada, Bruno. Tchau, tchau. Tchau, tchau.